Boa tarde, Valadares, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos mais uma vez iniciando o programa Voz das Assembleias de Deus. Que maravilha ter você conosco mais uma vez. Que maravilha saber que a sua casa continua tendo espaço para que a palavra de Deus possa ser manifesta, possa ser pregada, possa ser declarada. Que maravilha saber que você já marcou no seu coração esta data e esse horário e sempre tem estado conosco nas nossas programações. Estamos aqui com a nossa boa Bíblia nas mãos, que é a palavra viva do nosso Deus falando conosco. E eu sei que quando nós abrirmos e falarmos ao seu coração, você será tão abençoado e alimentado quanto nós temos sido. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela confiança, pela recepção, pela acolhida. Nós também te acolhemos no amor de Cristo e o nosso desejo sincero é que ao longo desse programa o Espírito Santo possa falar fortemente em sua vida. Hoje é sábado, o sábado que antecede ao domingo de Páscoa, e nós não podemos perder a oportunidade de utilizarmos esse tema para falar do amor de Deus ao seu coração. É óbvio que quando nós vamos falar de Páscoa, nós não iremos falar do coelho da Páscoa, não iremos falar dos ovos de Páscoa, porque isso nada tem a ver com a Páscoa cristã. São interpolações, são acréscimos que a cultura, que a tradição, sobretudo a tradição ocidental, veio acrescentando na Páscoa. Então, pastor, o que é Páscoa? Como devemos comemorá-la? Devemos comemorá-la ou não? A Páscoa ainda tem para os cristãos algum tipo de significado? Ou a Páscoa ela é uma festa que ficou para um tempo ou para um povo em particular? Pois bem, querido, ao longo deste horário de programação, nós iremos discutir essas questões, buscando na palavra de Deus um resgate histórico da Páscoa, conforme foi lá nos dias da sua origem, e também iremos aplicar esta festa determinada por Deus na vida do povo de Israel. Nós iremos aplicá-la num sentido cristocêntrico, fazendo uma relação entre a obra de Jesus Cristo, feita para todo o mundo, e também a Páscoa celebrada por Moisés entre os judeus, e ao final iremos trazer uma mensagem relacionada a Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, citando o fato, ou ressaltando o fato, de que a obra de Jesus Cristo é a obra da salvação, é a obra da libertação, é a obra do resgate. E é por isso que nós estamos aqui, nesse cenário amplo, esse cenário vazio, né? Um cenário bem desértico, justamente para fazer uma relação deste evento que se iniciou lá no deserto da Judéia com o programa que nós iremos fazer. Por quê? Porque foi num ambiente como este, num cenário como este, que a primeira Páscoa foi celebrada. Sim, a primeira comemoração da Páscoa, ainda que alguns pensem, não, pastor, a primeira Páscoa ela foi celebrada lá no Egito, antes da saída do povo. Mas perceba, ali nós não temos uma celebração, ali nós temos a realização de um evento por ordem de Deus. Aquela primeira Páscoa não foi uma festa de celebração, foi um evento eficaz, foi o cumprimento de uma determinação de Deus. A Páscoa, a primeira celebração da Páscoa, ocorreu um ano após aquele evento da saída do Egito, em que o povo de Deus fez uma festa realmente. Nós vamos discutir tudo isso e vamos falar disso ao longo da nossa programação. E eu te agradeço por você me acompanhar. Eu tenho certeza que após o programa de hoje, você irá aprender alguma coisa a mais a respeito da Páscoa e você não vai deixar de comer o seu chocolate. Você não vai deixar de celebrar com as pessoas, mas você vai entender que o verdadeiro significado da Páscoa precisa ter a pessoa de Jesus Cristo como tema central, porque Jesus Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós, conforme está escrito na palavra de Deus. Então, venha comigo, fique conosco e nós iremos aprender tudo isso. Vamos ser ministrados da parte de Deus com a sua palavra, e essa data não passará despercebida, mas será uma data significativa, não apenas para este ano, mas para todos os anos vindouros. E você poderá ensinar para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para os seus netos, para todos, que a Páscoa verdadeira é ter Jesus Cristo em nosso coração,
porque o sacrifício perfeito já foi feito e a nós cabe apenas aceitá-lo e caminharmos na fé e na esperança de que dias melhores virão. Querido, que Deus em Cristo te abençoe, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou fazer o primeiro break aqui e vamos louvar a Deus com uma canção que fala alguma coisa a respeito deste tema, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E enquanto nós louvamos a Deus, você pode se preparar, porque nós ainda temos alguma coisa boa da parte de Deus para chegar aos nossos corações e ao longo dessa programação, Deus estará gotejando como um orvalho celestial, como algo santo, como algo especial para nós, esse conteúdo em nossa vida. Louvemos a Deus e daqui a pouco a gente volta. Tomara que num cenário menos desértico do que esse, alguma coisa mais próspera, mais bonita, mais acalentadora. Vamos lá, daqui a pouco a gente continua. E agora voltamos para eu te contar uma história de Páscoa, ou uma história sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Páscoa é uma palavra trazida para o nosso português, mas que no seu original, da língua hebraica, significa passagem, passar por cima ou poupar. É uma determinação de Deus para o povo de Israel quando o povo de Israel estava saindo da terra do Egito, virando a página de uma história de escravidão e caminhando para a conquista de sua liberdade, para a construção do Israel como nação. Essa história, na verdade, começa muito antes. Começa quando José,
filho de Jacó, que é Israel, estava assumindo a posição de governador do Império Egípcio, sendo o primeiro homem abaixo do trono onde se assentava o faraó. José era filho de hebreus. José era hebreu. E agora, estando no posto máximo do poder executivo do Império Egípcio, José decide salvar a sua família da fome e traz para o Egito seu pai Jacó e seus irmãos, toda a sua família, que por aquela ocasião seriam aproximadamente 60 e poucas pessoas. O faraó, muito grato a José por tudo o que Deus fez de bom para o Egito, por causa da vida daquele homem, o faraó então separa uma terra ao norte do Egito, para que o povo de Israel ali habitasse, e de fato o povo de Israel se fixou naquela terra, e ali edificou suas plantações, ali criou o seu gado, as suas ovelhas, e o povo se consolidou. O tempo passou, Jacó foi recolhido à eternidade, José também foi, e o povo de Israel cresceu muito. Aquelas quase 70 almas se transformaram agora em milhares, em milhões de pessoas, e prosperavam dentro do Egito, a ponto de se tornarem uma ameaça para o povo que era o maior império daqueles dias. E a Bíblia diz de uma forma bastante interessante que então se levantou um faraó que não conhecera a José, um homem que estava agora governando o Egito, mas não conhecia a história recente de sua nação. Alguns séculos haviam se passado, um jovem faraó se assentava no trono, e ele percebeu que Israel era estrategicamente uma ameaça para o Império Egípcio. Foi um tempo difícil, em que as perseguições se levantaram contra o povo de Deus. Foi um tempo de angústia, em que o povo de Deus, de um povo próspero e abençoado, passou a ser um povo que amargou a escravidão debaixo do cárcere, construindo as cidades egípcias, os seus projetos arquitetônicos. O povo de Israel que chegaram no Egito, tendo o Egito como uma terra de salvação, agora viu no Egito a maioria das causas de todos os seus sofrimentos. E o povo de Israel começou a amargar debaixo do cativeiro, mas nem assim o faraó conseguia impedir o desenvolvimento desse povo. O povo de Israel começou a sofrer muito, mas quanto mais o povo sofria, mais ele se multiplicava. E é nesse cenário que o faraó então toma uma atitude drástica. Ele resolve fazer o extermínio da nação judaica por meio de um controle de natalidade muito interessante, muito típico do diabo, não é? O controle de natalidade que o faraó estabeleceu para que o povo de Israel passasse no Egito era o seguinte: as mulheres hebreias, quando dessem à luz, se tivessem filhos do sexo masculino, essas crianças deveriam ser mortas. E desta forma, o faraó conseguia manter por um bom tempo a quantidade de seus escravos hebreus e, ao mesmo tempo, impedir que esse povo crescesse e continuasse a se desenvolver. E isso tudo começou a acontecer. O povo de Israel sempre dava um jeito de trabalhar na sua preservação. Então as mulheres hebreias, elas começaram a ter seus filhos em segredo, não chamavam as parteiras egípcias para ajudá-las, e as crianças continuavam a nascer. E o faraó então determinou que as crianças fossem lançadas no rio Nilo para morrerem ali, alimentarem a crocodilos e a outros animais aquáticos. E em tudo Deus criava situações para que o seu povo fosse preservado. Eis que nasce Moisés, e a sua mãe, na ênfase também de não perder o seu filho, ela tem o seu filho em segredo, ela prepara um cesto com betume, ela coloca a criança naquele cesto e solta a criança para que ela descesse às margens do Nilo, na esperança de que alguém a encontrasse e que pudesse criá-la e que essa criança fosse preservada da morte. Essa criança era Moisés.
E Deus tinha um grande plano na vida daquele bebê. Bem, quem conhece a Bíblia, conhece muito bem essa história, sabe que Moisés, descendo as águas do Nilo, um rio tido pelos egípcios como um rio sagrado, Moisés é encontrado pela filha do faraó, que havia descido para se banhar nas águas daquele rio, e ali ela viu aquele cesto, mandou que o buscassem, e quando ela abre o cesto, um bebê está ali dentro. Esse bebê era Moisés. A alma dessa mulher se apegou àquela criança, e ela passou a criar aquela criança como sendo seu próprio filho. Vejam bem, queridos, como Deus faz. O decreto de morte para Moisés partiu do faraó, e agora Deus colocava Moisés para ser protegido pelo próprio faraó, que havia decretado a sua morte, e Moisés passou a ser chamado de o filho da filha do faraó. Essa criança volta para os braços da mãe biológica, Joquebede, que passa a ser a sua ama de leite, passa a ser aquela que iria cuidar dele, a sua babá. E Moisés acabou sendo criado pela sua própria mãe biológica, mas tendo a guarida, tendo a proteção da casa do faraó, o mesmo homem que havia decretado a sua morte. Os anos passam, Moisés é preparado em toda a ciência e conhecimento do Egito, tornando-se um erudito, um sábio, um homem eloquente, um homem preparado, e possivelmente entrando na linha de sucessão do próprio faraó, que então era considerado seu avô, e segundo a história, não tinha filhos do sexo masculino, e portanto não havia quem o sucedesse no trono. Moisés, porém, a Bíblia diz, preferiu sofrer as afrontas junto com seu povo do que desfrutar das benesses no trono do Egito. E Moisés, então, de acordo com a história bíblica, passa por uma situação muito difícil. Ele, um dia, andando pelas ruas do Egito, ele vê um egípcio torturando um judeu, um hebreu. Ele vê o egípcio praticando violência contra alguém que era de seu próprio sangue. Então, a despeito de ter todo o conforto, toda a segurança, toda a regalia, toda a honraria de fazer parte do trono egípcio, Moisés prefere sofrer as agonias do seu povo. E ele se levanta contra aquele egípcio, e naquele conflito, naquela confusão, o egípcio acaba morrendo. A morte desse egípcio foi um divisor de águas na história de Moisés. Agora, de protegido do faraó, Moisés passa a ser um fugitivo da corte egípcia, e por causa daquele homicídio, Moisés precisa fugir. Por mais que fosse querido na casa do faraó, por mais que fosse preparado para uma função importante no Egito, Moisés havia matado um cidadão egípcio. Moisés havia matado um homem do império. Não tinha outro caminho para faraó a não ser punir aquele que havia trazido tamanho desgaste para uma família egípcia e derramado o sangue de um cidadão daquele império. Custou caro para Moisés a sua iniciativa, mas tudo isso era um propósito de Deus. Moisés foge para o deserto de Midian e passa ali mais 4 décadas de sua vida. Ali ele se casa e passa a ser um pastor de rebanhos do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Uma cena interessante ver aquele homem preparado em toda a ciência e arte do Egito, agora deslocado para um cenário de deserto, para ser um simples pastor de ovelhas. Na escola de Deus, muitas vezes não entendemos os seus propósitos, mas Deus está no controle de tudo, governa tudo e sabe como agir. O propósito de Deus na vida de Moisés não incluía apenas a ciência e a arte do Egito. O propósito de Deus na vida de Moisés incluía o deserto de Midian, onde Moisés deveria aprender a ter paciência, a ter esperança e a confiar no Senhor. 40 anos se passam e Moisés está procurando uma das ovelhas desgarradas do seu rebanho. E de repente uma cena o surpreende. Uma sarça, um arbusto, como tantos arbustos, como esse talvez. Uma sarça está ardendo em chamas, mas as suas folhas não se queimam, elas continuam verdes, e a Bíblia diz que Moisés diz assim: agora me virarei para ali e verei esta grande maravilha, porque eis que a sarça arde, mas as suas folhas não se queimam.
E quando Moisés caminha em direção àquele arbusto que ardia em chamas do céu, ele ouve uma voz do céu que lhe disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você está é uma terra santa. E Moisés então começa a ter o diálogo mais poderoso de sua vida. Moisés não falava com Faraó, Moisés não falava com seus sábios professores do Egito. Moisés ouvia a voz de Deus e falava aos seus ouvidos. Deus diz a Moisés que o clamor do povo de Israel chegou aos céus. Deus diz que a súplica daquele povo chegou aos seus ouvidos e que o tempo do cativeiro havia passado e que Moisés era a pessoa a quem ele iria usar para tirar o seu povo do Egito, da terra da servidão, e fazer com que esse povo fosse introduzido numa nova terra, a terra que manava leite e mel, uma terra próspera, abençoada, que Deus jurou a Abraão que daria a ele e a sua descendência. Moisés resiste à ordenação de Deus. Moisés pensa que ele não seria a pessoa indicada. Pelo contrário, Moisés pensa que entre os seres humanos ele seria a pessoa menos indicada para voltar ao Egito, uma terra onde ele era procurado, onde ele era proscrito, de onde foi banido por ter cometido um homicídio ali e matado um cidadão daquela terra. Mas Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus não trabalha nas limitações do homem. Aquilo que parece estratégico para o homem, para Deus nada significa. Aquilo que a nós parece ser o ideal, nem sempre será o propósito e o ideal de Deus. Moisés precisava se deixar surpreender por Deus, assim como nós também precisamos aprender a confiar. Não confie, querido, onde você está pisando. Não confie na sua fortuna. Não confie naquilo que é material e que aparentemente te traz segurança. Não confie na sua própria sabedoria. Não confie na sua própria preparação. Confie unicamente no Senhor e na sua palavra. Acredite naquilo que Deus diz, porque as coisas que Deus faz, ainda que a princípio sejam incompreensíveis para nós, no final será uma grande obra de vitória que vai mudar a nossa vida e dar razão para aquilo que nós somos chamados para existir. Moisés não havia sido poupado do rio Nilo para ser apenas mais um hebreu na escravidão. Moisés não havia sido poupado do Nilo para ser mais um pastor de ovelhas no campo de Midian. Moisés era um homem para quem Deus tinha uma vocação, uma chamada e uma grande obra de milagres a ser realizada. Moisés, conforme o decreto de Deus, volta ao Egito e por vezes, e por repetidas vezes, fala ao faraó dizendo: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo da terra do Egito, da casa da servidão, para que me sirvam no deserto. Mas faraó, repetidas vezes, resistiu à voz de Deus e dizia: quem é o Deus de Israel? Eu não conheço o Deus de Israel. Eu não vou libertar esse povo. E a Bíblia, ela, por vezes também, fala dos milagres que Deus realizou diante dos olhos de Faraó, tentando fazê-lo ver que o Deus de Israel é Deus. Mas nada disso moveu o coração daquele rei. Então, o Senhor manda 10 pragas sobre a terra do Egito, e essas pragas sucessivamente vão destruindo e jogando por terra toda a crendice egípcia, toda a idolatria do povo egípcio, todo o seu fanatismo religioso, mostrando que o rio Nilo não tinha nada de sagrado, era apenas um rio. Deus converte as águas do rio Nilo em sangue. Esse mesmo rio, que para o povo do Egito era quase que uma entidade espiritual que lhes mandavam bênçãos, Deus faz sair do Nilo rãs, anfíbios, animais que até hoje provocam em nós um certo asco, um certo nojo, um certo incômodo. Eram esses tipos de animais que Deus fazia fluir do rio, de quem os egípcios diziam que era o rio de suas bênçãos, o rio de sua prosperidade. Deus manda moscas sobre o povo do Egito. Deus manda praga de saraivada. Deus manda praga das trevas, a praga dos gafanhotos que destruiu toda a sua plantação. Deus manda a mortandade que varreu os rebanhos egípcios, destruindo toda a sua prosperidade, e assim sucessivamente.
todas as divindades egípcias foram sendo solapadas, destruídas e lançadas por terra. Mas, se não bastasse toda essa derrota do povo egípcio, o pior ainda estava por vir. Numa noite como tantas outras vividas pelo povo do Egito, Deus havia preparado o mais duro golpe para aquela nação que durante séculos escravizou e humilhou o povo que é chamado pelo nome do Senhor. Naquela noite, os filhos dos egípcios, os primogênitos de sua casa e os primogênitos dos seus animais seriam sacrificados, seriam recolhidos por Deus. Deus abriu a mão e o anjo da morte entraria na terra do Egito para cumprir ali a justiça divina. Um parêntese entra nessa história e Deus começa a desenhar a Páscoa, que seria o instrumento de comemoração do povo de Israel, que seria liberto de uma situação de escravidão e entraria numa nova fase, uma nova vida. Deus chama Moisés e Arão e esses entregam ao povo de Israel um recado de Deus. Deus diz: nesta noite eu vou passar pelo Egito e eu vou caminhar pelas casas do povo egípcio, pelas terras dos egípcios, inclusive nas terras onde estão habitadas por Israel. O anjo da morte irá passar. Grande mortandade ocorrerá nesta terra. Porém, vocês, meu povo, vocês vão matar um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha. Ele será sacrificado. Esse cordeiro será assado e a sua carne vai ser alimento para cada família da casa de Israel. O sangue desse cordeiro vocês irão pegar e irão passar nas vergas das suas portas, nos umbrais das suas portas. E quando o anjo da morte passar pela terra do Egito, nas casas onde ele vir o sinal do sangue, ele passará por cima dessa casa, ele saltará. Nesta casa haverá livramento, nesta casa haverá proteção, mas nas casas onde não houver o sinal do sangue, o primogênito dessas famílias, o primogênito desses animais será morto. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Havendo eu o sinal do sangue, passarei por sobre esta casa e não haverá mortandade no meio de vós. Assim comereis o cordeiro, tudo dele será assado no fogo, nada dele ficará para o dia seguinte. Se a sua família é pequena para um cordeiro, junte-se outra família. Mas todos de Israel deverão ter o sinal do sangue nas ombreiras das suas portas. E vocês vão comer esse cordeiro de madrugada, à meia-noite. Assim o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos cintos apertados, os vossos pés calçados e o vosso cajado na mão. Deus estava falando para o povo de Israel que aquele jantar, aquela ceia, não seria uma ceia comum, seria a última ceia que eles iriam participar, comer, dentro da terra do Egito. A partir daquele momento, ainda naquela mesma madrugada, eles sairiam do regime de escravidão e iriam para a liberdade. Por isso, eles deveriam participar daquele alimento já prontos e preparados para uma longa jornada de liberdade que começaria naquela noite. Esta é a Páscoa do Senhor. Moisés então deu ordem ao povo e o povo fez conforme o Senhor recomendou. Nas vergas de suas portas, o sangue do cordeiro estava ali passado, como uma marca, como um sinal, como um selo, como um carimbo de que aquela casa estava sob a proteção de Deus. E o anjo do Senhor, ele passou por aquela terra e a mortandade foi muito grande entre os filhos dos egípcios, entre os seus animais, mas nas casas onde havia o sinal do sangue do cordeiro da Páscoa. O cordeiro que foi morto para ser comido como um primeiro memorial. Nessas casas havia vida, nessas casas havia esperança e muito mais que isso. Nessas casas houve livramento e liberdade. Naquela mesma noite, o faraó chamou os filhos de Israel e disse: saiam do Egito, vão embora desse lugar, saiam daqui, não queremos mais vocês no nosso meio.
podem ir para a sua liberdade. Naquela mesma noite, os filhos de Israel ajuntaram todos os seus bens, deram as costas para o Egito e iniciaram uma nova jornada, uma nova vida na presença do seu Deus. Naquela noite foi o marco do início de uma longa caminhada de libertação, uma longa caminhada que, começando na terra de Gósen, ao norte do Egito, culminou lá na Palestina, na terra de Canaã, onde o povo de Israel se estabeleceu e constituiu uma linda e poderosa nação, que está lá até os dias de hoje, conforme as profecias, conforme o decreto de Deus. O povo de Israel, o remanescente de Israel, nunca seria deixado para trás. E o povo de Israel, então, saiu do Egito, após esta primeira Páscoa eficaz, essa Páscoa da fidelidade, da libertação, para lá no deserto do Sinai, celebrar então a primeira festa da Páscoa, pela lembrança do livramento que o Senhor te deu. Se não bastasse levarem tudo o que lhes possuía, foram também presenteados pelo povo egípcio, que na pressa que tinham de tirar o povo de Israel daquela terra, lhes deu ouro, lhes deu prata, lhes deu vestes, e eles caminharam para a liberdade, para o deserto, com tudo aquilo, levando a fortuna, o despojo daqueles que o escravizavam. Esta é a mensagem do Evangelho. Aquilo que te escravizava será o despojo da sua vitória. Você vai levar consigo e será o testemunho de um grande milagre de Deus em sua vida. Se o álcool te escravizava, você leva o despojo do alcoolismo para nos púlpitos e nas praças dizer que você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Se as drogas te escravizavam, quando o Senhor te liberta, você leva o memorial, o despojo dessa vida de vícios para nos púlpitos e nas praças declarar que o sangue do Cordeiro te libertou da escravidão, das drogas, da prostituição, da idolatria e da miséria. É o despojo que levamos, essa obra de libertação. A Páscoa, experimentada pelos judeus, ela continua sendo vivenciada por todas as pessoas ao longo dos dias. Todo aquele que tem um encontro com o sangue do Cordeiro, ele recebe a mesma experiência de libertação, de salvação. Abre-se para ele uma longa jornada pela qual ele deve caminhar para fazer a obra de Deus em sua vida. Querido, essa é a história da Páscoa, que você pôde acompanhar conosco. Um resumo de tudo que Israel viveu quando saiu do Egito e foi celebrar no deserto a primeira Páscoa. Que Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus com mais uma canção e daqui a pouco eu volto para falar com você um outro aspecto da Páscoa, que é a relação entre a Páscoa e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual. Louvemos a Deus e a gente volta daqui a pouco. Vamos lá. E dos segredos que haviam
são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade eu estou de você. Naquele ponto que eu precisava conversar contigo, eu pude voltar. Dizia Estamos de volta e nessa sequência o nosso propósito é falar sobre a Páscoa e Jesus Cristo nosso Senhor. A relação entre a Páscoa determinada por Deus e a proclamação da obra salvadora, salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso dizer antes de mais nada que a Páscoa foi instituída por Deus em Israel com um duplo propósito. O primeiro propósito tinha o caráter memorial, ou seja, formar uma memória que permitisse que através dos séculos o povo de Israel nunca se esquecesse da grande obra de libertação realizada por Deus, quando com mão forte e braço estendido os tirou da terra do Egito. O objetivo desse memorial era fazer com que Israel tivesse uma identidade própria e um relacionamento muito achegado com um Deus pessoal, que dos céus contemplou o seu sofrimento e os tratou como um povo peculiar, um povo, uma propriedade particular, um povo separado dentre os demais povos, para ser uma nação específica com a qual Deus tinha um trato e um propósito muito grande. Esse é o aspecto memorial da festa da Páscoa. Agora, a Páscoa também tem um outro aspecto, que é o aspecto profético, o aspecto futuro. A festa da Páscoa era também a proclamação de uma grande obra que o Senhor ainda iria fazer, porque o Cordeiro Perfeito ainda não havia sido preparado. A relação entre a mensagem da salvação e a ilustração, a figura do Cordeiro, é algo tão profundo na Bíblia, que ela perpassa a história de Abraão, toda a história do cativeiro no Egito e a história da saída do povo de Israel, onde o Cordeiro sempre é colocado como o objeto da salvação e da libertação. Foi assim com Abraão no sacrifício de Isaque, no Monte Moriá, quando da parte de Deus foi dito que o menino não seria morto, e Deus providenciou um cordeiro, o filho de uma ovelha, para ser morto no lugar do Isaque, dando ao menino então a libertação e permitindo que Abraão tivesse
o seu sacrifício feito, cumprisse o seu propósito sacrificial de adoração diante de Deus. O tempo passou. O sangue do Cordeiro, mais uma vez, foi o sinal para a libertação do povo de Israel. E agora, na celebração da Páscoa, a mensagem de libertação que a Páscoa apregoa era também uma mensagem profética de que, através do Cordeiro de Deus, o mundo seria livrado dos seus pecados. A Páscoa tem, portanto, um aspecto que aponta para o passado, no sentido do memorial, da gratidão, da alma grata a Deus pela libertação, mas também o aspecto profético que aponta para o futuro. Um cordeiro deveria morrer, e através da morte desse cordeiro, o homem finalmente seria livre dos seus pecados. O que de fato é a Páscoa para os judeus e para os cristãos. Há uma clara separação entre Páscoa para os judeus e para os cristãos. Os judeus estão lá celebrando a Páscoa, comendo seu pão asmo, suas ervas amargosas e comendo a carne do cordeiro. Nós, cristãos, não estamos preocupados com o formato, com o modelo. Para nós não importa comer a carne do cordeiro, para nós não importa as ervas amargosas, para nós não importa o pão asmo. Tudo isso era um sinal entre Deus e o povo de Israel. Mas para nós importa ter Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, porque Ele mesmo diz no Evangelho: aquele que não comer a carne do Filho do Homem, nem beber do seu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. Jesus se apresenta como sendo o pão vivo que desceu dos céus. Jesus se apresenta como aquele que derramaria o sangue verdadeiro por nós. Portanto, as sombras das coisas passadas, representadas na forma judaica de se comemorar a Páscoa, passaram também. E hoje, quando nós nos reunimos em volta da Santa Ceia do Senhor, quando o pão e o vinho é colocado diante de nós, celebrando o corpo de Cristo e o seu sangue que por nós foi derramado, ali está a Páscoa do cristão, porque Jesus Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Os judeus ainda aguardam o Messias, negando a fé no Filho de Deus, mas nós entendemos pela Escritura e pela experiência que o Espírito Santo nos tem dado, que Jesus Cristo é o Cordeiro. Não precisamos mais matar os cordeiros, os carneiros, as ovelhas. Não precisamos mais assá-los no fogo. Não carecemos mais passar do seu sangue literal nas ombreiras das portas de nossa casa, porque a porta da nossa casa espiritual, que é o nosso coração, já foi lavada, já foi santificada, já está marcada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa Páscoa. Oh, querido, que nesta tarde maravilhosa, em que nós fazemos menção dessa data marcante, você possa sair dos efeitos da tradição, você possa ir além da Páscoa tradicional, seja ela judaica ou seja ela a Páscoa ocidental, recheada por doces e guloseimas, e que você possa entender que a Páscoa é a celebração da vida nova, da vida espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, te ilumine. Na primeira parte desse programa, apresentamos a você um histórico sobre a Páscoa. Nesta segunda parte, apresentamos uma relação perfeita entre a Páscoa judaica e a anunciação com relação à obra poderosa que só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer. Nós iremos ouvir agora mais uma canção e daqui a pouco eu vou retornar com a parte final do nosso programa, em que nós iremos falar então sobre esta grande salvação proporcionada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Louvemos a Deus e a gente já volta com a mensagem final deste programa nessa tarde.
E eu te convido a ler comigo Hebreus no capítulo 2. Leremos a partir do versículo 3, que diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos uma tão grande salvação, que começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Como? Como pode o homem escapar, negligenciando uma mensagem tão maravilhosa como a palavra de Deus? Eu volto agora ao início do nosso programa para lembrar a você do que disse, quando lá em Israel a palavra salvadora era: passe do sangue do cordeiro nas ombreiras das suas portas, nos portais de sua casa. Esta era a mensagem que fazia divisão entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aqueles que se curvassem a esta palavra teriam de Deus a proteção, e o anjo da morte saltaria a sua casa. Ali não haveria maldição, não haveria choro, não haveria sentença, não haveria condenação. Mas nas casas em que fosse desobedecida a ordem de Deus e não houvesse esse sinal do sangue nas vergas de suas portas, nos umbrais de suas portas, ali, por causa da negligência, por causa do abandono à palavra de Deus, ali não haveria nenhuma esperança de bênção e de vitória. Isto nos associa mais uma vez à palavra de Deus para esta tarde, nesta semana em que se comemora a Páscoa. Como o israelita poderia escapar? Naquela noite em que o anjo do Senhor entrou pelas terras do Egito para realizar o decreto de morte que veio da parte de Deus, uma só coisa faria com que Israel escapasse: a obediência à palavra de Deus. E talvez você possa achar que isso é fácil, mas não é fácil. Não fazia nenhum sentido aquilo. Até então o povo de Israel jamais havia feito aquilo outrora. Jamais havia lido em qualquer escrito de fé que deveria passar sangue em sua porta. Pense bem, querido, uma ordem a princípio surpreendente e ao mesmo tempo estapafúrdia. Alguém poderia dizer: mas o que é isso? Isso não faz sentido nenhum. Para que eu vou então pegar do sangue desse cordeiro e manchar as vergas da minha porta com esse sangue? Esse Moisés só pode estar ficando maluco. Eu não vou fazer isso não faz sentido algum para mim. Eu não entendo o porquê disso, não farei. Ah, querido, se um hebreu tivesse feito isto naquela noite, ao amanhecer daquele dia ele teria um grande arrependimento. Porque se não houvesse o sinal do sangue, conforme o decreto de Deus, o anjo da morte não pouparia aquela casa. Às vezes, nós somos convocados a fazer coisas que não entendemos. Às vezes somos convocados a dar um passo de fé. E quando precisamos dar um passo de fé, necessariamente não compreendemos exatamente o que estamos fazendo. Mas a salvação do povo hebreu naquela noite de Páscoa tinha a ver com este ato de fé, com este ato de obediência. O hebreu precisava dizer: não entendo por que isto, não consigo compreender a razão disto, mas se é um decreto de Deus, se o homem de Deus está dizendo, se esta é a palavra de Deus, então eu farei. E muitos hebreus então foram livres da morte, porque se sujeitaram, porque entenderam a palavra de Deus para as suas vidas. Nesta geração, transportando para os nossos dias, nós encontramos o mesmo cenário. A transição desse cenário pascual para o nosso cenário é o Calvário. Jesus pendurado ali, morto na cruz, ensanguentado, ferido. Isaías diz: moído pelas nossas transgressões. E eu sei que, assim como muitos hebreus do passado não entenderam nada dessa coisa de passar o sangue nos umbrais das portas, os discípulos e os demais que seguiam a Jesus também devem ter ficado anestesiados, perplexos, olhando para Jesus pendurado naquela cruz, o seu corpo sem vida, ferido, destruído pelas torturas que sofreu. Aquela mensagem, aquele sangue que pingava do corpo de Cristo, não era compreendida pelos discípulos, eles não tinham como entender aquilo.
Porém, eles receberam aquela mensagem e se dispuseram a morrer por ela. Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, é o instrumento que vai fazer com que a ira de Deus, o anjo da morte, ele passe sobre nós e nós sejamos poupados. De maneira que, na casa espiritual, na vida em que o sangue de Cristo for um sinal, então ali há esperança, a vida, a misericórdia. Ali haverá libertação. Ali haverá uma longa jornada para uma nova vida. Mas nas vidas em que o sangue de Cristo não for um sinal, não haverá nenhuma esperança. Esse é o resumo teológico, querido, a respeito da Páscoa. O resumo que encerra este assunto. A palavra que põe fim a qualquer questão relacionada à Páscoa do Senhor está aqui, pregada, nesta mensagem para o seu coração nesta tarde. Como poderemos escapar da ira de Deus? Como poderemos escapar da ira vindoura? Como poderemos ter a certeza que a destruição, que o destruidor saltará por sobre a nossa casa, sobre a nossa vida? Oh, querido, nas casas em que houver o sinal do sangue do Cordeiro, no coração em que o sangue de Jesus Cristo já for um sinal, ali então nós teremos a certeza e a convicção de que a morte não se chegará a nós. Amados, o escritor aos Hebreus registrou, e eu quero repetir com você: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Vivemos num mundo terrível, em que as pessoas estão inclusive ridicularizando a mensagem do Evangelho. Talvez alguém esteja me ouvindo e esteja pensando: puxa vida, o pastor está certo. Eu sou um dos que está dando as costas, que está negligenciando esta grande salvação, anunciada primeiro pelo Senhor e depois confirmada por todos aqueles que a ouviram. Jesus Cristo anunciou a mensagem de salvação. Seus discípulos a repercutiram. A igreja do Senhor continua levando essa mesma mensagem. E eu, como discípulo de Cristo, estou nesta tarde lhe dizendo: você não tem como escapar se você negligenciar essa tão grande salvação. Num tempo em que a Páscoa virou mais uma festa comercial, a exemplo do que já fizeram com o Natal. Num tempo em que as pessoas estão dando as costas para Deus, vivendo vidas materialistas, vidas hedonistas, ou seja, vidas que buscam apenas a realização integral e total dos seus prazeres. Num tempo em que a mensagem do cristianismo parece mais uma utopia, um conto de fadas, uma história para fazer criança dormir. Num tempo em que muitos púlpitos já têm substituído a mensagem de salvação por uma mensagem contextualizada a esse tempo capitalista. Num tempo em que as pessoas só esperam em Deus para satisfazer os seus desejos e seus sonhos, nós estamos aqui resgatando a Páscoa do Senhor. Jesus Cristo, nossa Páscoa, a nossa salvação, já foi sacrificado por nós. Que nesta tarde o Espírito de Deus te ilumine, que você encontre em si mesmo misericórdia para a sua alma e que você então, pela palavra de Deus, possa compreender que para além dos ovos de chocolate, para além dos coelhos de Páscoa, que introduzidos pela cultura ocidental fizeram somente destruição para o verdadeiro sentido da Páscoa, para muito além dessas bobagens mercantilistas, em que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, para muito além de toda esta porcariada que foi introduzida no contexto do cristianismo e destruiu o significado da verdadeira Páscoa, que nesta tarde Jesus Cristo, nossa Páscoa, possa se tornar real em sua vida, que você se abra para o verdadeiro significado dessa festa e entenda que sem o Cordeiro de Deus, sem o sangue do Cordeiro na sua vida, você não terá nenhuma esperança, você não poderá escapar. Como escaparemos nós se negligenciarmos a uma tão grande salvação? Como poderemos escapar se não atentarmos para esse sacrifício tão glorioso? Aos hebreus cabia atender à convocação de Deus, sacrificar o Cordeiro e passar o sangue nas vergas da porta. A você cabe atender à ordem de Deus e receber ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, como seu Salvador, para que o sangue do Cordeiro não esteja marcado nas janelas e nas portas de sua casa, mas que esse sangue seja a marca que distingue o seu coração e a sua vida, que esse sangue seja
a marca central do seu caráter. Que a sua vida esteja marcada e definida pelo sacrifício salvador, realizado pelo Filho de Deus, quando a si mesmo se entregou ali na cruz do Calvário. Querido, não marche com a multidão daqueles que se rebelam contra Deus e que negligenciam a mensagem da sua salvação. Não caminhem com a multidão daqueles que se prostituem, daqueles que se alcoolizam, daqueles que se drogam. Não caminhe com a multidão daqueles que idolatram a criatura e abandonam o Criador. Não se caminhe com a multidão daqueles que são maus, dos homens perversos, dos violentos. Não caminhe na multidão dos religiosos, que fazem da religião seu objeto de salvação e se esquecem de Deus, que é o verdadeiro sentido de qualquer religião. Não. Nessa Páscoa, aceite a Jesus como seu suficiente, integral e único Salvador. Creia nele e em sua palavra, porque Jesus Cristo nessa Páscoa já foi sacrificado por nós. Não aceite as interpolações, as interferências. Não aceite as fantasias que o diabo sutilmente introduziu para transformar as festas cristãs em festas comerciais. Aceite a mensagem de Cristo. Não negligencie a mensagem de salvação, porque aqueles que fazem assim não terão como escapar. Como escaparemos nós? Diz o escritor aos Hebreus, se negligenciarmos a uma tão grande salvação, como escaparemos nós? Diz o escritor aos Hebreus, se dissermos não para uma mensagem tão poderosa, somente o sangue de Jesus Cristo, ou seja, somente o seu sacrifício no Calvário, é suficiente para salvar o homem. Ó geração perversa, ó homem mau, ó pessoas que têm dado as suas costas para Cristo, nessa Páscoa, o Cordeiro Pascual lhes convida, voltai-vos para Deus, e Ele se voltará para vós. Aproximai-vos do Senhor, achegai-vos à cruz de Cristo, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo vos purificará de todo o pecado. Eu quero crer que nesta hora há alguém que em sua casa recebeu essa palavra e que sabe que precisa de mudar a sua vida. Quero crer que nesta tarde há alguém que ao ouvir esta mensagem entendeu que Jesus precisa ser muito mais do que um nome em sua vida. Ele precisa ser o nome que está sobre todos os nomes. E se assim é, se de fato isto aconteceu, eu quero que você feche os seus olhos e ore a Deus, entregando as suas vidas nas tuas mãos. E o Senhor Todo-Poderoso poderá fazer um milagre na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos entregar as nossas vidas na mão dEle. Vamos receber o seu sacrifício poderoso e eficaz. E o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado mais uma vez. Amado Deus e Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos. Nós aceitamos o Teu decreto, nós nos submetemos à Tua vontade. Nos curvamos ante a cruz, vendo ali o Cordeiro pendurado, morto, porém a morte não pôde retê-lo, não pôde contê-lo, porque os grilhões da morte foram quebrados, e na manhã do terceiro dia Teu Filho ali jazia vivo, ressurreto, e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Pai, que a mensagem do Cordeiro Pascual, que a mensagem do Calvário, possa hoje falar forte em meu coração, no coração daquele que está me ouvindo. Pai, que o Senhor receba como Teu Filho esse que agora se entrega em Tuas mãos. Ó Senhor, que pecados sejam apagados, que o anjo da morte possa saltar por sobre esta vida, que agora, Senhor, é marcada pelo Teu sangue precioso. Ó Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja sobre todos nós, sobre todos os que nos ouvem. Nos abençoa com a bênção maior, que é a bênção da salvação. Que os nossos nomes estejam escritos no Teu santo livro e que o pecado seja apagado da vida de todos aqueles que nesta hora, com coração sincero, o recebem como Salvador. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Meu amado, que Deus em Cristo te abençoe. No próximo sábado aqui estaremos com mais uma mensagem do Evangelho para o seu coração e que nesta tarde e a partir de hoje, a Páscoa seja a marca de um novo tempo na sua vida. Que Deus te abençoe até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.